Boa tarde, eu sou o Pedro Campolina, residente de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Hoje vou apresentar para vocês o artigo Associação de Equilíbrio Hídrico com Desfechos Respiratórios de Curto e Longo Prazo em Recém-Nascido Extremamente Prematuro, uma análise secundária de ensaio clínico randomizado. Esse artigo ele foi publicado no JAMA em dezembro de 2022. Aqui eu trago a capa desse artigo com o grupo de autores que escreveu ele. Inicialmente, a gente precisa entender que os recém-nascidos pré-termo extremos, aquele com idade estacional menor que 28 semanas, eles estão mais susceptíveis a sofrer distúrbio múltiplo de órgãos por conta do desenvolvimento atrasado dessa idade gestacional mais baixa. Esses distúrbios podem causar alterações do equilíbrio de fluidos dos líquidos extra e intracelulares, e essa alteração faz com que tenha um aumento da morte e mortalidade desses recém-nascidos. Quando a gente fala de balanço hídrico, a gente precisa entender quais que são os ganhos e as perdas no balanço hídrico do recém-nascido para a gente fazer o cálculo adequado. Inicialmente, como ganho, a gente vai considerar nutrição enteral, ingestão de líquidos, soroterapia, nutrição parenteral, medicamentos e hemoterapia. E como perda, a gente vai considerar os fluidos corporais, diurese, eliminação gastrointestinal e drenagem de líquidos. A gente sabe que os recém-nascidos pré-termos extremos, eles nascem com excesso de líquido extracelular e que para ele se adaptar, né, ao meio extrauterino, ele precisa de mecanismos fisiológicos para ter essa perda desse líquido extracelular. Então, é através da natriurese do balanço hídrico negativo que tem essa perda de líquido extracelular. E clinicamente a gente vê essa perda naquela perda de peso que o recém-nascido apresenta nos primeiros dias de vida. Os objetivos do artigo foram descrever os padrões do equilíbrio de fluidos do recém-nascido pré-termo nos primeiros 14 dias de vida, avaliar a associação desse equilíbrio de fluidos com a necessidade de ventilação mecânica no 14º dia de vida e avaliar a associação também desse equilíbrio de fluidos com o desenvolvimento de displasia broncopulmonar. Como metodologia, esse artigo foi uma análise secundária de um estudo primário, que é o Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial, PNUT, que foi um ensaio clínico randomizado controlado por placebo, realizado em 30 unidades de terapia intensiva neonatal e 19 centros acadêmicos nos Estados Unidos, do período de 1º de dezembro de 2013 a 31 de setembro de 2016, sendo que o nosso estudo ele foi realizado, essa análise secundária, em novembro de 2021. Nosso estudo ele considerou, então, desse estudo prévio, recém-nascidos prematuros com idade gestacional de 24 a 27 semanas e 6 dias. Como critérios de exclusão do estudo, foi idade gestacional de 24 a 27 semanas e 6 dias, inscrição do recém-nascido no estudo com menos de 24 horas de vida e a necessidade de ter um acesso venoso ou arterial. E critérios de exclusão foram as grandes anomalias que causavam risco de vida, crises hematológicas, hematócrito superior a 65%, hidrópsia fetal, infecção congênita. Como se trata de um estudo que avaliou o balanço hídrico, eles avaliaram o balanço hídrico através do peso diário dos recém-nascidos que vinha no estudo prévio. Esse peso diário ele foi jogado numa fórmula, que era peso diário menos peso ao nascer, dividido ao peso ao nascer, vezes 100, que encontrava o balanço hídrico. E através desse dado, eles fizeram 5 análises. A primeira foi a porcentagem máxima de ganho de peso, que é o que eles chamam de pico de equilíbrio hídrico positivo. A porcentagem máxima de perda de peso, que é o pico de equilíbrio hídrico negativo. A porcentagem de alteração de peso no 3º e 7º dia de vida e o dia em que o recém-nascido retornou ao peso de nascimento. Além disso, o estudo ele analisou covariáveis que poderiam causar impactos no desfecho. Ele analisou lesão renal aguda, ele usou a classificação de CADIGO, sendo que CADIGO 2 e CADIGO 3 era considerada lesão renal aguda grave. Hemorragia intraventricular pela classificação de papila e enterocolite nefrotizante pela classificação de Bell. Como desfecho, então, o desfecho primário do estudo foi avaliar a necessidade de ventilação mecânica
no 14º dia de vida, e como desfecho secundário foi desenvolvimento de displasia broncopulmonar grave ou óbito do 14º dia de vida à 36ª semana de gestação, de idade gestacional corrigida. Aqui, então, vamos começar a falar dos resultados. A gente traz primeiro a primeira figura, que é da seleção de amostras, né? Então, a gente vê que tem no estudo primário um N de 941 pacientes, sendo que já foram excluídos inicialmente 18 pacientes por morte nos primeiros 3 dias de vida ou por não terem recebido a droga do estudo primário, que no caso era a eritropoetina. Sobraram um N de 923, sendo que foram excluídos mais 49 recém-nascidos que morreram antes de completar 14 dias de vida. Sendo assim, sobrou um N de 874 recém-nascidos que foram avaliados no nosso estudo, sendo que 458 necessitaram de ventilação mecânica com 14 dias de vida e 415 não necessitaram de ventilação mecânica. Aqui a gente traz a tabela 1, que é a tabela de comparação de amostras, mostrando a variedade dos grupos, sendo que as alterações que a gente vê nessa tabela a gente vai falar um pouco mais adiante. Inicialmente, então, a gente vai analisar os resultados do balanço hídrico. Nessa tabela 2, a gente vê que a mediana do balanço hídrico positivo máximo, ou seja, o ganho de peso máximo dos recém-nascidos, a mediana foi de 11% e aconteceu mais no 13º dia de vida. Ele mostrou que 10,6% dos recém-nascidos não perderam peso de nascimento. Ele mostrou como resultado que o balanço hídrico positivo máximo, então, o ganho de peso máximo foi maior em recém-nascidos que evoluíram com óbito. Em relação ao balanço hídrico negativo máximo, mostrou que a mediana foi de cerca de 10% de perda de peso do peso de nascimento, sendo que foi mais no 3º dia de vida. Em relação ao 3º e 7º dia de vida, eles viram que no 3º dia de vida, a mediana de ganho de peso foi 7% abaixo do peso de nascimento, e no 7º dia, de 3% abaixo do peso de nascimento. Então, a gente vai avaliar então agora o desfecho primário, que é a necessidade de ventilação mecânica no 14º dia de vida. A gente viu então, que foram 458 recém-nascidos no nosso estudo, cerca de 52,4%. E a gente viu que os fatores que causaram maior probabilidade de evoluir para ventilação mecânica foram a baixa idade gestacional, o baixo peso ao nascer, Apgar baixo, necessidade do uso de vasopressor e episódios de insuficiência renal aguda, como a gente pode ver aqui na tabela. Em relação, então, à ventilação mecânica no 14º dia de vida, a gente viu que recém-nascidos que não perderam peso de nascimento, eles foram mais propensos à necessidade dessa ventilação mecânica. A gente viu que a mediana do balanço positivo máximo foi maior nesses recém-nascidos que necessitaram de ventilação mecânica. E a gente viu que os recém-nascidos que necessitaram de ventilação mecânica recuperaram o peso de nascimento mais rápido comparado aos que não necessitaram. O estudo ele também fez um ajuste de variáveis que poderiam causar fator de confusão. E mesmo com esse ajuste de variáveis, ele viu que o balanço hídrico positivo máximo, ou seja, o ganho de peso máximo, o balanço hídrico no 3º e no 7º dia, eles permaneceram independentemente associados à necessidade de ventilação mecânica no 14º dia de vida, como a gente pode ver aqui na tabela 3, que mesmo com ajuste, os resultados se mantiveram bem semelhantes. O estudo também fez uma análise multivariada. Nessa análise multivariada, ele viu um aumento de 10% no ganho de peso máximo, ocorria um aumento de 103% de chance de necessidade de ventilação mecânica, e um aumento de 10% do balanço hídrico no 3º dia também causava um aumento de 66% de chance de necessidade de ventilação mecânica. Nessa tabela 4, a gente vai analisar a porcentagem de ganho de peso com a necessidade de evoluir ou não com ventilação mecânica. Então, como resultado, eles viram que recém-nascidos que tiveram um ganho de peso maior que 5%
tinham 75% mais chance de necessidade de ventilação mecânica. Só que eles também viram que ganhos de peso maior que 10%, as chances de necessidade de ventilação mecânica eram semelhantes àqueles que tiveram um ganho acima de 5%. Agora a gente vai fazer uma análise do desfecho secundário, que foi desenvolvimento de displasia grave, broncofonar grave ou óbito do 14º dia de vida até completar 36 semanas de idade gestacional corrigida. Foram 291 recém-nascidos, cerca de 33% da amostra. Aqui a gente traz dois dados importantes. O primeiro, eles viram que recém-nascidos que desenvolveram a displasia broncofonar grave ou evoluíram para óbito tiveram uma mediana de ganho de peso máximo maior que aqueles que não desenvolveram displasia broncofonar ou que desenvolveram uma forma leve. A gente vê que a mediana em quem teve o desfecho secundário foi de 15% e nos que não tiveram foi de 9%. E, além disso, ele teve como resultado, os pacientes que desenvolveram esse desfecho secundário, eles recuperaram o peso ao nascer, o peso de nascimento, um dia antes do que aqueles que não desenvolveram, ou seja, eles recuperaram o peso de nascimento mais rápido do que aqueles que não desenvolveram esse desfecho secundário. Nessa tabela 4, a gente também analisa a questão do ganho de peso com a chance de evoluir para esses dois desfechos, displasia broncofonar grave ou morte. A gente viu que 5%, um ganho de peso maior que 5%, o recém-nascido ele tinha 51% mais chance de desenvolver esse desfecho secundário. Um ganho de peso maior que 10%, eles tinham 58% mais chance, e um ganho de peso maior que 16% tinha 64% mais chance de desenvolver esse desfecho. Além disso, foi feita uma análise também multivariada, só que no caso do desfecho secundário, eles viram que mesmo aumentando 10% no ganho de peso máximo, isso não causava alteração significativa com a evolução desse desfecho secundário. Então, como discussão, o artigo mostrou que o balanço hídrico nos primeiros 14 dias de vida está independentemente associado à necessidade de IVM, desenvolvimento de displasia grave ou óbito. Mostrou que o balanço hídrico no terceiro dia de vida está associado à necessidade de IVM e desenvolvimento de displasia broncofonar, e que o tempo de recuperação do peso de nascimento ele pode ser um indicador importante de complicações pulmonares de curto e longo prazo. O estudo, ele amplia estudos prévios achados na literatura. Por quê? Porque os estudos prévios eles já mostravam que o manejamento e essa alteração no balanço hídrico poderiam causar consequências para o recém-nascido. Entretanto, não tinha nenhum estudo que mostrava avaliação desse balanço hídrico com o desfecho de necessidade de ventilação mecânica e com o desenvolvimento de displasia broncofonar. O estudo também mostrou que os recém-nascidos que não perderam peso de nascimento, eles tiveram um risco aumentado para o desfecho respiratório e que um ganho de peso maior que 5%, então uma sobrecarga hídrica maior que 5%, eles podem, nos primeiros 14 dias de vida, pode ser clinicamente significativo para esse recém-nascido pré-termo extremo. O estudo mostra para a gente que é necessário trabalhos futuros, principalmente definindo limiares de balanço hídrico para cada idade gestacional, porque a gente sabe que a idade gestacional varia mesmo, a questão da fisiologia do recém-nascido, então esse balanço hídrico também vai variar. A gente precisa de estudos com balanço hídrico e curvas de peso em um tempo maior, com prospectivas para avaliar mais esse manejamento desse balanço hídrico. E como limitação desse estudo, o tempo de análise foi limitado, eles analisaram só o peso só nos primeiros 14 dias, porque era o dado que eles tinham do estudo prévio. E, além disso, esse estudo ele não considerou condições e práticas clínicas dos centros e dos pacientes que poderiam causar na alteração de peso e na alteração do balanço hídrico. Como conclusão, a gente viu, então, que o balanço hídrico positivo máximo nos primeiros 14 dias de vida, balanço hídrico no terceiro e sétimo dia de vida, eles foram eventos independentemente associados à necessidade de ventilação mecânica no 14º dia de vida. O estudo mostrou que o tempo de recuperar
o peso de nascimento e uma sobrecarga hídrica maior que 5% dos primeiros 14 dias de vida são marcadores clínicos importantes para o estado clínico desse recém-nascido pré-termo extremo, e mostrou que ainda é necessário estudos futuros, prospectivos, com um tempo maior, para avaliar, então, o gerenciamento do balanço hídrico nesses recém-nascidos com esses desfechos. É isso. Obrigado.